Terça-feira foi a Andréia, né, a nossa querida diaconisa, e a palavra dela foi tremenda, né? Louvado seja o Senhor por isso. E nós, então, estamos dando continuidade ao tema do mês, crises, como vencê-las, e hoje, mais uma vez, vamos aprender com a palavra de Deus. O tema da minha mensagem é cuidado com decisões erradas. Muito boa noite àqueles que estão pela internet. É uma alegria receber vocês. E a nossa oração é que você também seja muito abençoado nesta noite. Amém? Deus, nós te louvamos mais uma vez e colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, no teu altar. Senhor, que a tua palavra venha cair profundo no nosso coração, que ela seja espada, e que ela venha trazer correção, ensino, que ela venha nos trazer sabedoria, que ela venha nos trazer crescimento, nos levando à maturidade da estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. E é em nome dele que eu oro. Amém. Amém? Bom, cuidado com decisões erradas. E eu começo dando uma introdução nessa mensagem, novamente usando a figura do atleta, né? Do atleta olímpico, aquele atleta que faz prova dos 400 metros com barreiras. Quem gosta de assistir às Olimpíadas, né? A gente vê os esportes que são verdadeiros desafios. Ele tem que saltar 10 barreiras no seu percurso, né? Sem desviar, nem derrubar nenhum dos obstáculos. E com certeza não é fácil, requer muito treinamento. Nós temos a imagem, olha só essa foto, que foto perfeita, dos atletas vencendo, correndo e pulando os obstáculos, as barreiras, para que possam fazer o seu percurso. Tem outra, tem também do atletismo feminino aí. Tem outra imagem? Olha aí, ó, olha as mulheres, gente, saltando as barreiras. Que desafio, que desafio. Ok, obrigada, queridos. Agora, eu quero trazer essa figura, né, do atleta que corre e que tem que pular as barreiras sem derrubá-las. Se nós formos observar, as crises da vida são semelhantes a essas barreiras. As crises da vida, nós devemos enfrentá-las e não desviar delas, não ignorá-las, fazer de conta que não está acontecendo nada, mas sim enfrentá-las, né? E com certeza nós precisamos estar bem treinados para superar, pois a forma como nós procedemos diante dos desafios revelam a nossa essência, revelam o nosso treinamento e a nossa fé. E é interessante que sem as crises, sem as dificuldades da vida, nós não crescemos. Nós não crescemos. Quando eu já conheci algumas pessoas que criaram seus filhos, não permitindo que eles enfrentassem os seus desafios de acordo com a idade deles.
os pais sempre poupando, sempre poupando. E isso trouxe o quê, gente? Falta de crescimento, de maturidade e sem condições de fazer frente à vida. Se tornam pessoas adultas e sem substância, né, para enfrentar a vida, sem força, sem saber resolver seus problemas. E isso é muito triste. Aí o que acontece? Infelizmente, os pais vão colher sérios problemas, porque os filhos se tornam adultos mimados e dando problema para os pais. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, precisamos permitir que os nossos filhos enfrentem seus problemas, ajudando-os, orientando-os, como enfrentá-los, cada etapa de suas vidas. E nós também, porque os problemas, as dificuldades, nos treinam, nos fazem fortes. Quando a gente viu a figura desses atletas, o que nós percebemos ali? Que para que eles pudessem fazer aquilo e chegar na prova final, até o final do seu percurso, que tem prova de 100 metros, tem prova de 400 metros, foi preciso muito treino, cuidando da saúde, cuidando da musculação, porque sem esse treino, não chegariam ao final. Houve algum problema com o nosso monitor aqui? Não? Então, por favor, ajuste aqui para mim, por favor. E agora, nós precisamos pensar uma coisa. E quando esse desafio, essa crise, é uma necessidade real? Necessidade é uma carência maior do que a providência. É aquilo que é impossível ser indiferente, ignorar ou resistir. Muitas vezes a carência é imprescindível para sobreviver. Suponhamos que alguém esteja enfrentando uma carência de alimento. Aquele pai, aquele chefe de família que ficou desempregado e ele se vê em desespero, em apuros. Como eu vou colocar comida sobre a mesa da minha casa? Como irei alimentar a minha família? Então, isso é uma necessidade. Ela precisa ser suprida. Agora, o interessante é que Deus pode usar um momento como esse, momentos difíceis que muitos de nós já passamos na vida, para fazer algo sobrenatural. Quantos aqui já tiveram uma experiência de algo que necessitava e que não via saída, não sabia como resolver a questão e de repente Deus trouxe a providência? Amém. Foi algo que com certeza esticou a sua fé. Foi algo que com certeza você disse: graças a Deus. Se não fosse Deus, eu não sei o que seria dessa situação. Não é verdade? É isso mesmo. Então, momentos como este, Deus pode, e Ele faz, Ele manifesta o seu poder, a sua providência. Agora, o que é preciso? É preciso entender que Deus faz, que Ele é todo poderoso, e ter a opção, e fazer a opção de confiar nele. Esse é o nosso desafio como cristãos. É optar, tomar a decisão de confiar no Senhor. Como dizia uma amiga minha, estou numa situação tão difícil, eu quero ver como é que Deus vai se sair dessa.
Eu ria com ela, né? Porque Deus é Deus. Na verdade, é nós que não sabemos como é que vai ser a solução. Mas ela falou assim: eu já entreguei, agora estou aguardando nele. Vamos ver como é que ele vai providenciar para que isso seja resolvido. E eu me lembro, eu tenho uma lista de coisas que eu já provei na minha vida. Desde de solteira, desde quando eu entreguei minha vida ao Senhor, a maneira como Deus sempre proveu. E aí, quando eu fui me casar, então, né? O Washington tinha um salário pequeno. O salário que eu tinha era só para mim, quando eu era solteira. E aí, a gente sabia que íamos nos casar e eu iria morar no Maranhão, porque ele ainda estava terminando a faculdade. E então eu fiz a minha lista de oração. Depois eu fui checando, né? Fui colocando, ok. De uma maneira incrível, de uma maneira sobrenatural. Deus foi suprindo cada etapa, cada situação. Depois, quando nós fomos mudar para o Rio de Janeiro, ao fazer a pesquisa do valor de uma mudança, aí de repente alguém liga, já estava sabendo que iríamos para o Rio, alguém liga e fala assim: querido, quanto é a mudança de vocês? Gente, a gente só estava falando com Deus essas coisas. E aí Deus vem e manda alguém falar conosco e falar: quanto é a mudança de vocês? Aí já no Rio, uma situação difícil que estávamos passando. E eu falei: Deus, como que nós vamos resolver essa situação? Eu me lembro que nessa ocasião eu falei para Deus, entrei no meu quarto, me ajoelhei e falei assim: Senhor, em primeiro lugar, o Senhor é meu Pai. O Senhor é um Pai perfeito, dono do ouro e da prata, tudo é teu. Em segundo lugar, o Senhor é o meu patrão. Eu trabalho para o Senhor. O Senhor sabe do que estamos precisando. E não temos recursos para resolver essa situação. Na mesma semana, sem ninguém saber, uma pessoa me liga de São Paulo. E aí, conversando com ela, daqui a pouco ela me pede o número da minha conta. E eu falei: por que você está... Porque meu marido fez um trabalho extra, ganhou um dinheiro extra, e Deus tocou no coração para ele enviar uma oferta para vocês. E aí, quando essa oferta chegou, era mais do que nós precisávamos. Deus faz essas coisas. Aí ao experimentar todas essas situações, o que aconteceu? Eu cresci em fé. Porque cada uma delas, eu me lembro, eu falava com Deus. Eu optei por confiar em Deus, porque a minha vida foi entregue a Ele, eu sou dele. A minha vida não é minha, é dele. E Ele cuida. Como está o seu treinamento de fé? Como você se sai diante das crises, das dificuldades que surgem na sua vida? Como você se posiciona? O que você fala? Você reclama? Murmura? Você se desespera? Você decide confiar no Senhor? Nós precisamos ser treinados. Tem um texto lá em Provérbios, que eu não me lembro o endereço agora, que fala assim: o justo não teme as más notícias. Quando algo inesperado bate à nossa porta, o justo, ele está firmado na rocha, que é o Senhor. Ele está consciente, dia a dia, momento a momento, que a sua vida está nas mãos de Deus. Pode até se assustar no momento, porque somos humanos. Porém, logo em seguida,
ele já entrega, ele já ora, ele já decide confiar. Esta é a atitude do cristão maduro em Cristo Jesus. Vamos pensar nos dias de hoje, que a situação econômica não está nada boa. Olha só o preço da gasolina, onde chegou, gente. Aí alguém pode ficar desesperado e falar assim: eu vou vender meu carro, porque eu não vou ter dinheiro para botar combustível. A energia elétrica, subiu muito. Vou andar no escuro, vou colocar velas aqui, porque eu não vou ter dinheiro para pagar a conta de luz. É assim que você reage? Ou você pensa assim: poxa, diante dessa situação, como que eu vou crescer? Como que eu posso fazer para ganhar mais? Qual é a criatividade que eu vou ter nessa situação para ter uma renda extra? Ou às vezes a pessoa se encolhe, né? Não tem mais jeito, a situação está terrível. E se exaspera. Agora, vamos nos lembrar do povo de Israel? Gente, quando a gente lê o Antigo Testamento, o povo de Israel teimoso, se desviavam do caminho do Senhor de tempos em tempos. Aí, quando eles estavam em apuros, porque Deus então largava a mão. Vocês querem servir a outros deuses? Vocês não querem mais me temer e nem me buscar? Então, vivam como queiram. Aí as consequências chegavam. Mas o que de repente eles faziam? Alguém de repente se lembrava de Deus e falava: não, nós temos que voltar para Deus. Aí quando se arrependiam, o que Deus fazia? Perdoava, abençoava, e o povo começava a prosperar novamente. É impressionante a gente ver a história do povo de Israel. Buscavam e Deus vinha em seu socorro. Uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês é que decisões erradas nos levam a sérias consequências. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Eu quero que o João coloque para nós o texto de Ruth 1 e 2. Nós vamos observar uma história. É interessante que sempre que a gente compartilha sobre Ruth, a gente fala muito de Ruth, né? Muito de Ruth, de Noemi. Mas hoje nós vamos falar de uma decisão errada que um dos personagens dessa história tomou. Vamos lá? Ruth 1, verso 1 e 2, que diz assim, eu escolhi a NVT, ok? Já está lá. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Presta atenção. Houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Olha, presta atenção, quero chamar a atenção de vocês. Israel, o povo de Israel, estava tendo grande fome. Estavam em apuros, estavam passando por necessidade.
Elimeleque, né, que era o chefe dessa família, que era o marido de Noemi, decide então, juntamente com seus filhos, ir para a terra de Moabe. A terra de Moabe não era uma terra abençoada pelo Senhor, não era um povo que estava debaixo da bênção de Deus, não era um povo que amava o Senhor, não era um povo que tinha aliança com Deus. E eles tomaram uma decisão errada. Por que eu vou sair da terra, que é o Senhor que nos deu, Efrata, né, que é Belém, Belém de Judá, a terra abençoada, que tem uma aliança com o Senhor, mas ela está em apuros, eu decido ir embora. Olha só. Então nós vemos que ele, como ele era um judeu, era do povo de Belém, então nós vemos que ele era um filho da promessa, como eu e você hoje somos, filho da promessa. Mas o interessante, olha só, que esse quesito, esse atributo de Elimeleque não lhe foi suficiente para ficar na sua terra. Eu sou filho da promessa, não vou sair daqui. Eu não vou lá para a terra de Moabe, onde aquele lugar não tem aliança com Deus. Não é um povo que ama a Deus. Mas não, ele fez isso. Ele não olhou para esse atributo, para essa característica dele, que ele era um filho da promessa. E ele toma então essa direção de ir com sua família para lá. Então, no momento de crise, ele foi buscar refúgio em outro lugar. Não era um povo que tinha aliança com Deus. Pelo contrário, sobre Moabe havia uma sentença de que jamais entrariam no santuário do Senhor. Olha que sentença dura que havia sobre aquele povo. E então ele não toma a melhor decisão. Continuando a história, vamos lá para o verso 3 ao 5. Elimeleque morreu lá em Moabe. E Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Olha só, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Já pensou, gente? Noemi fica viúva, depois perde os seus 2 filhos, fica só ela e as noras, numa terra estranha. Não era a terra dela. Que situação essa mulher ficou? Aqui nós vemos a consequência da escolha de Elimeleque. E o mais triste de tudo, queridos, é que assim como ele, muitos hoje em dia fazem o mesmo. Muitos cristãos, infelizmente, fogem das crises ao invés de enfrentá-las com Deus. Não sozinhos, mas com Deus. Vemos muitos que sem maturidade emocional e fé para enfrentar as dificuldades, ficam cheios, sem forças, ficam desanimados diante das dificuldades. E uma das coisas que eu mais me assusto hoje é que ver nos nossos dias jovens que deveriam ser cheios de vida, cheios de expectativa, com muita força e energia, estou vendo muitos jovens apáticos, desanimados diante das dificuldades. Gente, e isso para mim é assustador. É assustador. Porque o natural dessa fase da juventude é ser cheio de vida, de força, de sonhos, de perspectivas. Mas a gente tem visto uma geração
fraca, infelizmente. E isso é em todo lugar, gente. Eu não sei se a internet ilude o jovem, né? Ou se eles ficam perdidos diante de tantas informações, que eles estão sem direção. Os nossos jovens não têm direção. Não sei o que vou fazer. Não tem perspectiva de estudo, de profissão. E isso é de entristecer. Como que vai ser a fase adulta deles? Como será o futuro deles? E assim como jovens, adultos também, que ficam desanimados diante da situação difícil, da dificuldade. E eu percebo que as circunstâncias, elas têm exercido grande influência nas decisões das pessoas. Grande influência. E isso para mim, esses dias atrás eu estava pensando exatamente nisso, quando eu estava lendo a palavra de Deus. Eu fiquei tão admirada de contemplar os feitos de Deus, num dos textos que eu estava lendo. Meu coração se encheu de tanta alegria, de tanto gozo na presença de Deus. E por um momento eu comecei a pensar nas pessoas, nos cristãos em geral, nas pessoas que chegam até nós, que compartilham as suas aflições. E ao fazer algumas perguntas para essas pessoas, nós vemos esse despreparo. A conclusão que eu chego é que falta intimidade, conhecimento de Deus. Não desfrutam da paternidade de Deus. Gente, a paternidade de Deus é algo que todo filho de Deus deve experimentar. Todo filho de Deus precisa aprender a se sentar no colo de Deus, de ser abraçado por Deus, de receber o carinho de Deus e de receber também o impulso de Deus para crescer na vida. Todo filho de Deus precisa disto. E o que eu vejo é isto, falta de intimidade, de conhecimento de quem é o seu Pai eterno. E aí eu percebo o que, gente? Que a mentalidade não muda. A mentalidade não está sendo regida pela palavra. A mentalidade está sendo regida pelas circunstâncias. As circunstâncias estão difíceis, então eu desanimo. As circunstâncias estão difíceis, então eu escolho o caminho mais fácil. E não o caminho certo, a decisão certa. Só que se esquecem que a conta um dia chega. As consequências chegam. A mentalidade é regida também pela cultura onde estão inseridos. Outro dia eu e o Washington conversando com uma pessoa, eu disse assim para ela: que tipo de pessoa você se relaciona? A pesquisa mostra que você é influenciado pelas 5 pessoas mais próximas de você. Que tipo de pessoa você escolheu estar convivendo? São pessoas que te empurram para cima? São pessoas que ou te deixam no mesmo nível que você está, ou te puxam para baixo? Que tipo de pessoas você se relaciona? Nós é que escolhemos o tipo de pessoas que eu quero conviver, para que me desafiem a crescer, para que me estimulem a crescer. Eu me lembro, não sei quem que foi uma vez, uma pessoa chegou para o seu amigo e começou a compartilhar seus sonhos. Então esse rapaz falou assim para ele:
Então, eu estou pensando em estudar isso e aquilo. Aí um amigo, que nada, imagina, e você não vai conseguir não. Mas jogou um balde de água fria. Aí o Washington falou assim para ele, querido, esse teu amigo, esse que falou essas palavras para você, ele estuda? Não. Ele tem sonhos de estudos? Não. Então ele também não quer que você estude, que você fique como ele? Observem isso, gente. Observem isso. Então nós vemos que Elimeleque tomou a decisão errada. E quando as circunstâncias exercem a influência sobre a vida das pessoas e regem a vida das pessoas, elas acabam tomando decisões erradas. Pessoas assim não encontrarão paz naquilo que não é bênção de Deus. Não vão encontrar paz. Uma tomada de decisão errada pode, por um momento, trazer o alívio. Trazer o alívio porque tomou a decisão. Só isso. Mas depois, vêm as consequências. Como veio para Elimeleque e toda a sua família. Já pensou isso? Elimeleque, ao fugir da fome e da prova que o povo de Israel estava passando, ele se escondeu, foi lá se esconder, se refugiar na terra de Moabe. E isso trouxe o quê? Morte e destruição para sua família. Seus filhos, então, se casaram, não com judias, mas sim com moabitas. E ambos morrem. Noemi, então, se encontrou viúva com 2 noras. Essa família saiu da terra de Deus e, achando que estava buscando suprimento, solução, prosperidade, encontrou a morte. Aprendemos que devemos estar onde Deus nos chamou. Por isso que é importante nós andarmos com Deus. Quando você anda com Deus, quando você busca a direção de Deus, você sabe onde Deus te plantou, ali é o teu lugar, até que Ele te tire, se assim Ele quiser. Seja numa empresa onde Ele te colocou para trabalhar, seja na igreja onde Ele colocou você para congregar, seja num lugar onde Ele te orientou a morar. Onde Deus tem te colocado, ali você será bênção, ali você será abençoado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está olhando o todo da sua vida, quando na verdade você olha em compartimentos, você olha áreas por área separada, mas Deus está vendo todo. Não é por acaso que eu vim para Friburgo, não é por acaso que eu moro no Brownies, não é por acaso que eu estou nesta igreja, não lá em Conselheiro, não lá em Olaria, não lá em Cordeiro. Nada é por acaso na nossa vida. Não é por acaso que Luana se casou com Jefferson e saiu da sua cidade e veio morar em Friburgo. Para Deus, Ele já vê o todo da sua vida. Embora nós enxergamos muito pouco. Então eu preciso, para saber onde Deus tem firmado os meus pés, e o que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida, eu preciso andar com Ele. Que bobeada será, que Elimeleque aconteceu com ele?
que ele talvez não parou para pensar, poxa, esse não é o primeiro momento que o povo de Deus se vê em apuros. Vou olhar para trás, que outros momentos aconteceram em que Deus veio em socorro do seu povo. Que Deus trouxe a vitória, que Deus trouxe a provisão, que Deus operou o sobrenatural. Elimeleque não trouxe à sua memória essas coisas. E ele foi buscar a sua provisão em outro lugar. Quantas vezes, em momento de crises, eu quis sair de onde eu estava? Já aconteceu isso contigo? Só que graças a Deus, eu me ajoelhei e fui orar. Eu lembro de uma vez que eu falei assim: Deus, eu estou de malas prontas. Não quero mais ficar aqui. Só que eu só preciso do seu sim. E sabe qual foi a resposta de Deus? Ele disse: não. E se eu tivesse tomado a decisão errada? Eu falei para ele: eu estou de mala pronta, estou prontinha para sair, só que eu preciso do seu sim. Muitas vezes. Mas por quê? Porque eu estava diante de uma dificuldade. Eu estava diante de algo desconfortável. Eu queria sair daquela situação. Só que Deus falou assim: não. E Deus não me deu mais explicações não, viu? Ele só disse não e eu tive que obedecer. Graças a Deus eu obedeci. Aí, no dia a dia, você vai observar o quê? Que bom que eu obedeci ao Senhor. Aí você vai ver as lições que você aprende na sua caminhada. Noemi, verso 6. Noemi soube em Moabe, olha só, lá em Moabe, viúva com as 2 noras, ela soube lá em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Aí nós sabemos da história, né? Ruth ficou com Noemi. Orfa voltou para sua terra de Moabe. E aí depois então a gente sabe a história de Ruth, como Deus resgatou e restaurou toda a sorte de Noemi. Então a segunda coisa que eu quero falar é que Deus é um Deus de oportunidades. Ainda que a gente possa às vezes tomar decisões erradas, se nós nos arrependermos e nos voltarmos para Ele, Ele nos dá novas oportunidades. Foi o que Ele fez. Glória a Deus por isso. Podemos voltar para o lugar de onde saímos. Podemos voltar para a casa do Pai, como ela voltou para a terra onde era o povo de Deus. O Senhor nos recebe de braços abertos e nos dará o suprimento, assim como deu para ela. O triste é quando alguém fica envergonhado pelo meio do caminho, se afasta dos caminhos do Senhor por causa das decisões erradas e depois fica com vergonha de voltar. Gente, eu sei quantas pessoas que eu tomei conhecimento, que se afastaram da igreja, dos caminhos do Senhor, e quando estava arrependido, queria até mesmo voltar, mas disse: eu estou com vergonha de voltar. Aí eu quero dizer uma coisa, gente,
quem tem essa vergonha e não volta, no fundo, isso se chama orgulho. Faltou humildade para voltar arrependido. Ao invés de fazer como o filho pródigo, o seu orgulho foi quebrado, ele se humilhou, e ele até mesmo pensou: eu vou chegar na casa do meu pai e vou pedir para ser um dos seus trabalhadores. O meu pai nem precisa me receber como filho. Foi isso que ele pensou. Mas o que o pai fez? Não, ele é meu filho amado. Lhe deu um anel novo, uma sandália nova, vestimenta nova, e fez uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. Quem quer conferir essa história, está lá em Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo. Noemi, graças a Deus, voltou, porque ela ouviu falar: olha, lá na minha terra, Deus abençoou o meu povo com boas colheitas. Eu vou voltar para lá. Aí Ruth vai com ela, e Boaz, então, que era parente de Noemi, casa-se com Ruth, e a sorte de Noemi e de Ruth foi restaurada. Então, se nós não tivermos cuidado, as situações da vida podem nos levar para longe do Senhor e de sua casa. Às vezes, a pessoa nem deseja isso, mas ela vai esfriando aos poucos. Ela nem sabe por que muitas vezes deixou a casa de Deus. Aconteceu uma situação, eu não fui hoje. Aconteceu outra amanhã, eu não vou. E fui deixando. Aí ela deixa a casa de Deus, ela deixa de orar, ela deixa de ler a Bíblia. Quando ela vê, ela já foi tomada pelas circunstâncias que o inimigo usa para levá-la distante do Pai. Quando vê, está vivendo como alguém que nunca conheceu a Deus. Quando vê, está vivendo como alguém que nunca provou da glória de Deus, do suprimento, do sobrenatural, dos milagres de Deus. Se esqueceu. O inimigo, de uma maneira sutil, foi indo como uma serpente sorrateira, até que amarrou aquela vida e levou para longe do Pai. Noemi, graças a Deus que Noemi se lembrou do seu lugar. Mesmo depois que ela tenha perdido tudo, depois que perdeu marido, filhos, tudo, ela se lembrou do seu lugar. E o recado que eu quero deixar, o cuidado que eu quero deixar para você, que você tome esse cuidado. Não espere perder tudo para voltar para a terra da sua bênção. Não espere perder tudo para voltar para a casa do Pai, para a sua família da fé. Não espere a morte empurrá-lo de volta para a casa de Deus. Volte-se para Deus e Ele, com certeza, estará sempre de braços abertos para recebê-lo como filho amado, como filha amada. Algo que nós, Washington e eu, sempre falamos, aqueles que estão próximos, que caminham próximos de nós. Quando alguém se afasta da casa do Senhor e volta, nós nunca devemos fazer qualquer cobrança ou falar frases como: poxa, até que enfim você voltou, hein?
Não. Vibre de felicidade. Abrace essa pessoa. Fale, estou feliz porque você voltou. Nós precisamos aprender com o Senhor como é que Ele nos recebe de volta. E imitá-lo. Porque queremos que essas pessoas voltem. E se sintam bem na sua casa. Na casa onde o Senhor os plantou. Essa é a nossa a atitude correta. Como servos do Senhor. Porque pela misericórdia de Deus, nós permanecemos na sua casa. Pela misericórdia e graça de Deus, nós estamos nos caminhos do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? É na casa do Pai, onde Deus o colocou, que você deve crescer. E enfrentar os desafios. É na casa de Deus que você vai prosperar, que você vai encontrar o suprimento. É na casa do Pai que você treinará a sua fé. Treinará diante das barreiras e pulará os obstáculos e vai vencer. É na casa do Pai, onde Deus o colocou, que Ele abrirá portas, que Ele cria oportunidades para nós crescermos. Não fugirmos das situações difíceis. E é interessante que as situações difíceis não são, às vezes, apenas financeiras, mas elas são relacionais. Porque eu tive um desentendimento com o irmão fulano de tal, e eu não quero ir lá na igreja e encontrá-lo. Atitude imatura. Ao invés de eu falar assim, não, eu preciso sentar com este irmão para conversar e acertar com ele. Essa é uma atitude correta. Andar na luz, como o Senhor está na luz. E assim eu vou ter comunhão uns com os outros. É enfrentando que se resolve. É enfrentando que eu cresço. Que eu me torno maduro. Aí quando eu chegar lá fora, nas situações da vida, eu vou estar preparado. Porque foi aqui, na casa do Pai, debaixo da sua direção, da sua palavra, dos seus ensinos, que Ele me prepara para a vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Para terminar, eu quero dizer, não procure prosperidade longe dos caminhos do Senhor. E quando eu falo de prosperidade, é todas as áreas, porque Deus é um Pai perfeito e deseja desenvolver a nossa vida em todos os aspectos. É isso que nós precisamos compreender, que Ele quer crescimento total na nossa vida. Onde você vê que você ainda não cresceu, você precisa enfrentar. Quer ver uma situação muito comum, que muitos têm dificuldade, para ser um bom administrador das finanças? Sabe por quê? Os nossos pais, na nossa casa, não tivemos educação financeira. Quando nós fomos à escola, a escola também não ensinou educação financeira. Nós fomos aprendendo aos trancos e barrancos. Então, muitos não sabem como lidar com o dinheiro, não sabem administrar. E é interessante, é incrível, aquilo onde mais a humanidade tem dificuldade, é onde você encontra maior número de textos bíblicos. Sobre área financeira, sobre dinheiro, há mais de 1.500 versículos na Bíblia. É interessante isso, né? Por que será? E nós viemos de uma cultura em que se não pode falar de dinheiro e não deve se falar de dinheiro. Quando, na verdade,
o dinheiro tem o seu lugar. O lugar do dinheiro na nossa vida, sabe qual é? De ser nosso servo, para o nosso sustento, para abençoar vidas. Quanto mais entendimento, como filho de Deus, nós adquirirmos sobre esta área de finanças, melhor mordomos seremos e mais abençoadores seremos. Elimeleque achou que Deus tinha se esquecido do seu povo e que só lhe restava fome, miséria e problemas. Ele não entendeu que por mais que Israel estivesse debaixo de sofrimento, o caminho não era escapar ou fugir ou se refugiar em Moabe. O caminho era se arrepender, era dobrar os joelhos, era buscar a Deus. E é justamente onde nós falhamos. Esse é o caminho. O caminho do crente é arrependimento. O caminho do crente é caminhar de joelhos. Porque é buscando ao Senhor que nós vamos encontrar a provisão para qualquer situação. Vamos louvar a Deus enquanto nós cantamos junto com o Jefferson. Eu quero que você esteja pensando onde você está nesse momento de sua vida. O que você está fazendo diante das circunstâncias que o pressionam? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, glória a Deus! Em teus braços é o meu descanso. Sim, Senhor. Em teus braços ao descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Sim, Senhor. Eu descanso em Ti, meu Pai. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia.